Saudações culturais, população luverdense, cá estamos nós mais uma vez, estamos aí iniciando a nossa segunda temporada, hein? Quem diria, o nosso Culturalizando tá na área, hein? Tá na área, estamos indo longe, estamos alcançando vários outros municípios do nosso estado e essa segunda temporada promete. E para iniciarmos aí o nosso primeiro episódio da nossa segunda temporada, nada mais justo que trazer ele, o cara que está por trás aí de todas as ações que fizemos ao longo desse primeiro semestre, que tem dado aval para que isso aconteça, é o nosso gestor, é o nosso prefeito Miguel Vaz. Seja muito bem-vindo, prefeito, ao nosso podcast Culturalizando e bom dia, hein? Bom dia, Júnior. É uma alegria poder participar dessa etapa aqui, né? E poder falar um pouco sobre cultura, sobre as ações do município, sobre a equipe, enfim. Falar tudo aquilo que a cultura pode trazer para a nossa população. Então, é uma alegria estar aqui e espero contribuir aí com a cultura. Ah, com certeza. Já tem contribuído muito, inclusive eu quero iniciar esse nosso bate-papo aqui, senhor prefeito, agradecendo, né, como eu disse, ao aval que tem nos dado e a liberdade de trabalho, que tem sido um ponto bastante crucial no desenvolvimento do trabalho e da cultura como um todo no município e todos os seus pontos, né? Então, parabéns desde já e a gente agradece aí de coração mesmo por esse apoio todo aí. Vamos falar um pouco aqui com o prefeito, vamos entrar primeiro vamos conhecer quem é esse cara, para quem não conhece. Às vezes a gente vê ele aí nas reuniões, na correria do dia a dia, sempre sério, sempre prefeito Miguel Vaz, mas por trás disso aí tem um cara bastante família também, tem o homem Miguel Vaz, né, que a gente ouve falar muito bem também, inclusive. Prefeito, o senhor é natural de onde e chegou veio para Lucas do Rio Verde quando? Bom, já faz algum tempo, né? Então, se for contar tudo, desde o início pode demorar um pouquinho, mas vamos lá. Eu sou paranaense, né? Nascido na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, numa cidade pequena. Aliás, eu nasci no interior da cidade, né? No interior do município, aliás. E, bom, fiquei na região lá do sul do Brasil, um pouco em Santa Catarina também, e até no ano de 86, no início de 87, eu pedi transferência para a empresa a qual eu trabalhava e fui beneficiado, fui agraciado, digamos assim, com o aceite da empresa de vir trabalhar em Mato Grosso. A cidade que a empresa escolheu foi a cidade de Sorriso. Então, desembarquei em Sorriso em 17 de fevereiro de 87. Então, já vão aí para 34 anos, não é pouco, né? Mas tive a felicidade de conhecer Lucas do Rio Verde ainda no mesmo ano e fui transferido para Lucas do Rio Verde em dezembro de 87. Então, a minha permanência em Sorriso é bem curta. No mesmo ano de 87, eu já estava morando aqui na cidade de Lucas do Rio Verde e trabalhando. Na verdade, morando não, porque não tinha casas disponíveis e, na época, ainda a infraestrutura era muito pequena, não tinha telefone. E Sorriso estava um pouquinho mais adiantado, então eu usava telefone em Sorriso. Então, eu permanecia morando em Sorriso por conta dessa comunicação e trabalhando aqui em Lucas do Rio Verde desde, então, dezembro de 87. Legal. Eu vi num vídeo, na página do senhor tem esse vídeo, inclusive, sempre foi um cara bastante família, né? E muito apegado ao pai ali. Inclusive, tem uma história, uma curiosidade muito, muito bacana, que o senhor dizia que o pai o incentivava a estudar, né, a buscar, porque o estudo que lhe traria um futuro bacana. E apesar de incentivar, ele não tinha essa formação, né? Não estudava. O senhor que ensinava ele a ler e escrever, né? Isso tem essa passagem, né? É um fato bastante emocionante, né? Até quando eu falei que foram, na época, tempo atrás, aí, numa entrevista, realmente é difícil não se emocionar, mas o meu pai era analfabeto, minha mãe também. E eu, quando pequeno ainda, adolescente e tal, então eu procurava ensinar meu pai a escrever o nome dele. Ele gostava muito dessa parte aí. E ele sempre me incentivava a estudar. Ele falava, você precisa estudar porque eu tenho essa dificuldade aí, não sei ler nem escrever, então você tem que ser diferente, você tem que cuidar dos estudos. Sempre cuidei, me dediquei
para estudar até onde eu pude. Na época, lá na minha cidade, não tinha faculdade, não tinha cursos de nível superior. Então, então eu fui até o 3º ano, né? Me formei na época em técnico em contabilidade. Na época, o técnico em contabilidade ainda podia assinar balanço das empresas, né? E trabalhava nas empresas, trabalhei numa cooperativa agropecuária na época, um dos primeiros empregos. Antes disso, fiz lá um estágio na Caixa Econômica Federal. Fui também recenseador do IBGE, lá em 1980 ainda jovem, acho que com 17 anos. Então, eu não podia sair da minha cidade, porque eu tinha que trabalhar para ir para a capital, que era Curitiba, na época, lá para estudar. Então, e também não tinha dinheiro para pagar. Então, essa era a luta lá. Então, depois vim para Mato Grosso, continuei trabalhando aqui. Depois, acabei me tornando sócio aqui, né, fundador da primeira instituição de ensino superior aqui do município de Lucas do Rio Verde, que foi a Faculdade Univerde, né, criada lá no ano de 2000, se não me falha a memória, e que a gente depois repassou, né, vendeu a faculdade para a La Salle, que é hoje Centro Universitário La Salle. E nesse período aí eu voltei a estudar. Eu achei que era o momento que eu devia fazer um curso de nível superior, e eu acabei me formando em Direito na Faculdade La Salle, né, no início Univerde, mas a partir do 2º ano na La Salle me formei aqui. Felizmente foi uma feliz coincidência aí de eu poder participar desse momento, desse projeto interessante de fundação dessa instituição de ensino, e poder me formar também na mesma, né? E participei, hein? Fui os 5 anos na sala de aula, era presencial, 5 anos corridos, né? Legal que o senhor fez parte de todo o processo de construção do município, mesmo que diretamente ou indiretamente, né? Esteve nos pontos mais importantes, pelo que a gente acompanha da história de Lucas do Rio Verde, nesse processo de construção do próprio município, nosso município. E o senhor falando aí, em que momento que a política entrou nessa história toda, assim, na vida do senhor? O senhor foi por meio de convite, ou o senhor já tinha essa pretensão política que, por algum acontecimento, pessoas próximas, não sei? Como que foi essa situação de política? Olha, bom, eu não tenho assim. Da minha família, meu irmão mais velho foi prefeito, foi vereador, foi vice-prefeito, foi prefeito e tal. Então sempre acompanhava isso e vivia um pouco disso quando eu morava muito próximo da casa dele, quando eu morava com meu pai e minha mãe. Eu tinha lá meus 14, 15 anos, 16, até essa idade aí. Meu irmão era o prefeito, estava prefeito na época no município, lá no Paraná. Acompanhava isso, não tinha assim nenhuma pretensão. Falou, olha, eu quero ser prefeito, eu tenho o sonho de ser prefeito. Acontece que aqui na cidade você acaba se envolvendo com algumas ações, alguns projetos que envolvem a coletividade, né? Seja na igreja, seja na escola, seja, enfim, acompanhando a vida do executivo, né? Eu acompanhei muito a vida dos primeiros prefeitos aqui, desde o primeiro. Lembro que eu fui muito apoiador do então prefeito Paulo Nunes, que hoje é secretário de Segurança do município, né, Segurança e Trânsito. Eu já participava ativamente aí das decisões políticas, e depois, na sequência, sempre fui muito apoiador do nosso ex-prefeito, que foi prefeito por 3 mandatos, Otaviano Pivetta. Acompanhei muito a trajetória dele, gostava muito, me inspirava muito na forma dele de fazer política, ele entender o serviço público da forma que ele queria mudar a qualidade do serviço público. Em especial, na época, se destacou muito a educação, né? E, com isso, vai chamando a atenção da gente. E, por ali, nesse período aí, eu lembro que, por algumas vezes, em alguns momentos de atos públicos, onde ele falava, ele fazia apontamentos, chamava o meu nome, dizendo, olha, a gente precisa se envolver mais na política, porque através da política você muda a realidade do município ou muda a realidade de uma sociedade através da política. Então, a política ela é muito importante, ela é um assunto muito sério, tem que ser tratado de forma muito séria, né? Com certeza. Para não ser politicagem, e sim ser uma política que realmente possa promover crescimento, desenvolvimento,
geração de emprego, renda, condições, qualidade de vida para as pessoas, que a pessoa possa participar dos eventos culturais, apoio à cultura, ao esporte, ao lazer, ao turismo, enfim, esse conjunto de ações, né, da administração pública é através da política. Então, você saber escolher, né, a sociedade saber escolher bons líderes, o município vai ser um município mais bem-sucedido. Então, a nossa história, a história do município de Lucas do Rio Verde, me permite falar isso, até porque o nosso município é territorialmente um município pequeno, né, um município muito pequeno comparado com a grande maioria dos municípios do estado de Mato Grosso, e hoje o município é a quinta, ou melhor, a sexta economia do estado. Então, veja o quanto que é importante as ações políticas, liderar um processo, por exemplo, de transformação na educação, de transformação na área da cultura, ou de transformação na área do desenvolvimento econômico, qualquer uma delas. Uma boa liderança pode fazer uma grande diferença. Então, isso me chamava a atenção, e eu acabei, de alguma forma, sendo muito assediado lá no ano de 2012 para ser candidato a vice-prefeito, e eu acabei aceitando, meio no susto, né? No susto. Foi uma mudança muito grande. Eu estava executivo da empresa, principal executivo, e de repente caiu isso na minha vida, e a proposta era, ou você ou então não vai ter candidato a prefeito. Então, eu acabei aceitando o desafio por entender que chegara, né, ou que naquele momento eu teria que participar da vida pública. Então, eu falei, vou colocar meu nome à disposição, então, porque eu acho que chegou o momento de eu servir o município, caso a gente seja eleito. De fato, foi um projeto de sucesso, acabamos sendo os vencedores da eleição lá em 2012. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em 2013, tinham acabado de assumir essa gestão, que era o Otaviano com o senhor de vice. E, inclusive, eu cheguei com um mês depois, eu também ingressei dentro do executivo aqui na Secretaria de Cultura também, desde 2013. E acompanhei o trabalho, que foi um trabalhão também, muito bem executado, né? Vou falar até pela Secretaria de Cultura também, que tivemos muitas ações. E eu acho que sempre teve esse olhar mais clínico assim, para a questão cultural do nosso município, até porque nós somos um município que a gente vê que foi construído, que foi aberto e foi dado aquele processo de início por um povo... veio mais pelo pessoal do Sul, mas a gente tem muitas manifestações de outros estados, de outras regiões, exemplo, Norte e Nordeste, né? Que, inclusive, no início do ano, com o aval do senhor, mais uma vez, fizemos aquela homenagem maravilhosa, né, com o documentário Meu Norte e Nordeste. E eu acho que o processo de evolução do município não só estrutural e físico, e cultural também, passa... eu acho que 90% passa a ser responsabilidade do gestor do município, né? Que é ele ali que dá as diretrizes, que dá os caminhos, que dá... Eu acho que, vou voltar a falar aqui por nós, essa questão da liberdade de trabalhar, de entregar a liberdade a quem é técnico e entende aquela questão cultural do município para que se possa fomentar. Eu acho que esse olhar de vocês para a cultura tem sido bastante importante para a gente, né? Então, o pé na porta da política aconteceu ali em 2012, né, que foi a campanha. Aí já veio a eleição, veio a vitória na eleição e assumir esse posto de vice-prefeito. E quando o senhor viu ali que tinha sido eleito, né, Otaviano e o senhor, o desafio, como que foi esse desafio nesses 4 anos de mandato ali? Bom, primeiro um giro de 360 graus, né? Porque eu saio do mundo de iniciativa privada e venho para o público sem entender muito nada. Diferente, né? Muito diferente. Então, foi um grande desafio até entender como funciona a máquina pública, mas, ao mesmo tempo, os 4 anos como vice-prefeito, que eu trabalhei ativamente, apoiando o prefeito, todos os dias, né, trabalhando no Paço Municipal, nas ações do governo, e assumi durante várias vezes, né, praticamente um ano, assumindo o cargo como prefeito em exercício na época. Então, foi uma rica experiência. Então, ali realmente consolidou. E eu
né? No ano seguinte, na eleição seguinte, a gente ficou fora, né? Não fomos os vencedores da eleição, e eu fui cuidar da minha vida particular e dos meus negócios, e agora, então, mais recentemente, né? No ano de 2020, ano passado, então, a gente se colocou à disposição novamente, então, grupo político, e quem será o candidato, quem não será, então, mais uma vez foi muito chamado pelo meu grupo também para me apresentar para a candidatura e para se colocar à disposição. Foi assim que fiz, graças a Deus, a sociedade confiou no meu nome e foi expressiva a votação, e agora temos o compromisso, né, a responsabilidade de trabalhar bastante em todas as áreas, e em especial na cultura, né, Júnior? Porque, voltando lá no seu comentário, sim, a cidade começou a ser desbravada pelas pessoas do sul do Brasil, do modo geral. E isso foi o começo, mas o primeiro público que foi acolhido aqui foi os mato-grossenses mesmo, da região, da Baixada Cuiabana e tal, que vieram aqui para a cidade porque tinham alguma oportunidade de trabalho também e vieram somar com nós aqui. Eu lembro muito bem disso, tá? Para você ter uma ideia, que eu tenho uma pessoa que trabalha comigo já há 30 anos, e ele é da cidade de Rosário Oeste. Então, e eu realmente tenho uma relação muito estreita com ele, entendeu? Gosto muito da cultura, né, mato-grossense, como também da gastronomia, né, da comida A cuiabana. gastronomia, eu gosto também da cultura cuiabana, mas a gastronomia é o que me encanta, fenomenal, cara. Nossa. Então, para mim, uma vez por semana, pelo menos, tem, né? Então, realmente, isso é fantástico. Mas, com o tempo, né, a cidade foi desenvolvendo e a gente foi recebendo com o advento, né, o evento das agroindústrias, da transformação da nossa economia, da transformação da matéria-prima primária em produtos de valor agregado, agregação de valor, enfim, acabou vindo muitas pessoas de outras regiões do Brasil em busca de uma oportunidade, porque o município realmente abriu muitas oportunidades aqui. Então, hoje, nós podemos dizer tranquilamente que nós somos a cidade mais brasileira do Brasil, talvez, certo? Porque tem gente de todos os estados do Brasil. Não sei se tem algum estado aqui que não tenha pessoas vivendo em Lucas Ouro Verde, residindo em Lucas Ouro Verde, que sejam de outros estados, da maioria dos estados do Brasil. Então, isso também tem um movimento cultural bem eclético, bem diversificado, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso para você olhar sempre para o macro, para todos os movimentos culturais, né? E eu sempre penso assim, qual é o meu papel? O meu papel é ter na estrutura do governo uma equipe boa na cultura, e eu estou muito contente com a posição hoje, ainda que interinamente, do Jackson, né, fazendo esporte e cultura e dedicando parte do tempo dele, ainda estava conversando com ele agora de manhã, dedicando parte do tempo dele para a cultura. E a equipe que ele tem, que está tocando a cultura nesse momento, a exemplo de você, enfim. Uma equipe também que gosta, envolvida e comprometida em dar o apoio para a cultura. Então, desenvolver as ações, né, dentro da cultura. Então, isso é importante. E o prefeito dar o apoio, falou, olha, isso é positivo, vamos fazer. Então, eu sempre me coloco à disposição para apoiar a cultura naquilo que for preciso, que for importante. Sempre estive aberto para receber as pessoas, para conversar sobre as ações, sobre os projetos, e nós temos desafios muito grandes no município, e cito um deles, além de o apoio para os movimentos culturais, mas é construir aqui um espaço cultural, né, de multiuso, que possa abarcar várias ações da cultura, né? Então, estou muito focado, né? Isso está muito claro no meu radar, que nós temos que colocar esse equipamento à disposição da sociedade. Eu acho que a gente... É uma conversa que já havíamos ouvido em outras situações, em outros momentos, inclusive a construção do anfiteatro também, que tem no plano de governo do senhor. Só que, assim, vou falar a verdade, assim, da visão da nossa visão de artistas e produtores culturais. É um momento em que a gente tem acreditado muito que agora sim a gente vai conseguir ter o nosso espaço. Porque, inclusive, nós temos a Annelise, nossa coordenadora, participou de algumas reuniões com vocês lá na prefeitura, e onde foi dado esse aval para que a gente inclusive já estamos nos trâmites, levantamento de projetos ali para ver qual que porque a gente precisa também trazer um complexo que atenda às nossas demandas,
de momento e que vai atender também mais adiante, porque nós sabemos que Lucas do Rio Verde tem um crescimento, cresce muito rápido, né, prefeito? Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes também, para que a gente possa ter um complexo que vá atender todas as demandas que já temos e as possíveis demandas também que possam chegar no decorrer de anos aí, a longo prazo, né? A gente sabe que o processo também de construção de um complexo desse não é rápido, não é muito rápido, mas tem todo um processo que precisa ser respeitado. Mas, como eu disse, nós hoje acreditamos muito que agora isso aí realmente vai sair do papel, né? Por estar dentro, estar entendendo todo esse processo, com esse aval, essas reuniões que têm acontecido, a gente acredita muito que vai sair. O importante, Júnior, só, né, nesse ponto aí do anfiteatro, né, eu penso assim, sempre num espaço cultural que possa ser muito bem aproveitado, né, para que o dinheiro, para que o recurso público seja bem aplicado. Na cultura, é muito bem aplicado, mas que ele possa servir vários segmentos, né, da cultura, entendeu? Que ele possa ser um local onde seja muito bem frequentado, que tenha muitas ações, oficinas, enfim, que seja um lugar que sirva à sociedade realmente, certo? E que a cultura possa fazer ali seus eventos, além das suas oficinas, como falei, desenvolver ali tudo aquilo que um espaço bem elaborado, por isso dá atenção, né, de como nós vamos desenhar isso, não só para o momento, mas pensando no médio e longo prazo, e também pensando no macro, né, em tudo aquilo que esse espaço pode criar. Não tem limite? Não tem limite, tem limite de orçamento e tal, mas nós vamos procurar, né, e essa ideia, né, e a equipe já está trabalhando para isso, para fazer um projeto que seja realmente um projeto aplicável, né, e funcional, e também da forma mais abrangente possível, que as pessoas realmente possam ocupar esse espaço e desenvolver bem a cultura nesse espaço. Então, essa é a preocupação realmente, não é simplesmente ir lá construir um prédio, é pensar na essência, em tudo aquilo que esse espaço pode trazer de benefício para a cultura do município. É nesse sentido aí que a gente tem que pensar. Se preocupar com as políticas públicas, perfeito, né? Bem isso aí. E eu costumava comentar aqui na nossa primeira temporada que nós somos um município, eu já falei isso umas 4, 5 vezes e não me canso, porque realmente, e o senhor com certeza vai ter essa visão também, nós somos um município que nós temos uma qualidade em tudo que já temos ali, vou falar na esfera cultural, nós temos praticantes, a exemplos da cultura hip hop, do break dance, que representaram Lucas do Rio Verde em campeonatos internacionais na França, né, trazendo inclusive 3º lugar lá, e hoje se tornou um esporte olímpico o break dance, e nós temos ainda esse participante aqui que pode estar representando. Só que para isso a gente precisa dar para eles condições de treinos, né, condições para que possam realmente materializar aquilo que eles têm de ideia enquanto perfeito, sua própria arte. E nós temos também, eu estou falando só desse, mas nós temos o CTNN, por exemplo, que é o conjunto de quadrilhas do nosso município. Nós temos 2 quadrilhas aqui que também representam o nosso município muito bem. Onde vão, são premiados. A nossa fanfarra, né, onde vai, é premiada. Então nós temos assim, Lucas do Rio Verde é uma cidade que é muito abençoada. Onde a gente encontra esses pontos culturais aqui, esses segmentos culturais, eles se tornam referência para o estado todo, inclusive. E não só na execução da cultura, do próprio segmento. Vou falar nas políticas que nós fazemos também. A exemplo dos nossos editais. Aquele edital que nós fizemos, o Lucas em Casa, que estamos aí no nosso Lucas em Casa 2, estamos usando recursos remanescentes do Lucas em Casa. E nós fomos o único município do estado que abrimos um edital para auxílio, da maneira que nós abrimos, para o setor cultural, com dinheiro próprio, com recurso próprio. Outros municípios não fizeram isso no nosso estado. Nós tivemos aí no ano passado
e ainda temos um recurso remanescente da Lei Aldir Blanc, que estamos esperando só uma regulamentação para que possamos também dar início. Nosso segundo semestre aqui, o senhor sabe, vai ser muito, muito movimentado. Então, eu acho assim, Lucas do Rio Verde, voltando, Lucas do Rio Verde é uma terra muito abençoada em todos os sentidos. Estou falando na esfera cultural, mas acho que tudo, no esporte, principalmente, a gente tem eventos, o Jacos tem recebido eventos aqui a nível nacional, né, com competidores reconhecidos estadualmente, nacionalmente. E se eu ver dessa maneira também que essa qualidade dentro do município, não só na esfera cultural, também na esfera cultural, mas em todas as outras, dessa maneira que a gente enxerga. Sim, eu também vejo dessa forma. Vejo ainda muito mais amplo do que isso, no caso, né, porque Lucas é uma referência, né, de município pelo próprio desenvolvimento econômico, certo? Uma cidade que ainda tem um potencial enorme de crescimento, né? É uma referência na agroindústria, por exemplo, ou no agronegócio, enfim. É uma cidade que se destaca em vários pontos, né? Na educação também se destaca. E, claro, na cultura e no esporte, por exemplo, né? Vamos pensar na história do Luverdense, certo? Inclusive agora, né, daqui mais uns dias, vamos assinar aí o convênio para que volte a escolinha do Luverdense e que as crianças possam fazer a prática do esporte, do futebol, com a camisa do Luverdense. Então, ações como essa sempre deram a Lucas Ouro Verde assim, a conotação, assim, a referência. Então, e eu vejo aí nas ações do esporte também e da cultura, sem dúvida nenhuma. Então, esse espírito das pessoas de ir à luta, de comprometimento, de fazer bem feito, acaba dando esse resultado aí. É por isso, né, mais uma vez, que o quanto justifica o apoio do poder público nessas ações. Então, você não precisa entender tecnicamente lá os detalhes, porque a equipe, como você e a equipe da cultura, entendem de quais ações são as principais. O que precisa é entender e falar assim, olha, vamos fazer porque vai atender um público, vai atender um segmento e vamos em frente. E fazer bem feito, fazer com carinho, com dedicação, porque aí o resultado vem. Então, é muito bom falar disso, né? Porque Lucas é referência em vários setores aí, precisamos sempre fortalecer isso. E a gente precisa levar para a sociedade que toda essa situação, porque a sociedade vê de uma maneira diferente às vezes. A gente vê, isso é dinheiro gasto, isso é gasto, isso é gasto. A gente precisa mostrar, é o que a gente tem tentado fazer enquanto secretaria, que isso é investimento, né? A gente sabe que se a gente investir hoje em oficinas, vou falar pelas nossas oficinas aqui dentro, que trabalhamos com crianças e adolescentes, nós vamos economizar lá na frente em saúde, em segurança, né? dentre outras esferas que a gente consegue economizar. Então, a gente precisa mostrar isso. E também precisamos mostrar, além disso, a gente costuma dividir a cultura em algumas partes aqui. A gente tem uma cultura que a gente faz a cultura social, né? O sociocultural. Nós fazemos a cultura e nós fazemos uma cultura técnica também, que é a cultura técnica que é a de alta performance, né, que é onde justamente entra a situação que eu falei dos competidores que temos, a exemplo do breakdance, das quadrilhas, enfim. Então, a gente quer tentar, a gente tenta mostrar isso para a sociedade, essa separação, quais são as formas que a gente pode trabalhar com a cultura e também deixando claro que tudo que é feito, nada disso é gasto, é investimento, que a gente vai economizar lá na frente, né? E principalmente, eu vou dar um exemplo real, sociocultural, quando você investe ali na oficinas para situações de famílias de situações vulneráveis, você vai estar economizando na segurança lá na frente. Você vai estar dando opções aos jovens, e sabemos como que vivemos hoje em questão de segurança, não no município, estou falando nacionalmente, no geral, que é muito complicado. E que se a criança não tiver uma educação, não tiver uma cultura, não tiver um caminho a seguir, não tiver alguém que lhe dê um caminho certo a seguir, ela vai pender para o lado errado. Então, a gente acaba, nesse investimento, a gente economiza lá na frente em segurança. É dado, isso é real. Em formar bons cidadãos. Formar bons cidadãos. E é interessante. Além disso também, Júnior, veja, nem só de trabalho vive o homem, né? Tá certo? Então, a sociedade vive. É importante a oportunidade de trabalho, é importante. Educação, saúde pública,
né? Nós temos aqui uma massa muito grande de trabalhadores no município, então precisam da estrutura pública, né? Pagam seus impostos para ter uma educação, uma saúde de qualidade da estrutura pública, uma cidade bem cuidada e tudo mais. Mas, além disso, ainda eu quero espaço para praticar meu esporte, certo? Então, o público também tem que oferecer. Também para os eventos culturais, aqui precisa desenvolver cultura, eu quero ir, né, nos eventos culturais, sim, mas para ir nos eventos culturais, os eventos têm que existirem, para existirem tem que ter os artistas lá que fazem isso, então nós temos que dar o apoio para os artistas, para as pessoas profissionais da cultura, para que eles possam se desenvolver. Então, é como você falou, isso é investimento e não é gasto, então a gente tem que olhar com esse olhar, né? Para que eu possa ir no espetáculo, ele tem que acontecer, e alguém tem que fazer, certo? E alguém tem que dedicar a sua vida, né, para a cultura. Toda uma cadeia produtiva aí, né, atrás. Então, quando você olha, né, com esse olhar assim, mais amplo, você enxerga isso claramente. E, às vezes, as pessoas não entendem no sentido, por exemplo, nós tivemos essa pandemia, vamos para 2 anos quase de pandemia, né? Um ano e meio, exagerando aqui. Mas um dos produtos mais consumidos dentro da pandemia, lá no início principalmente, foi cultura. Sim. Porque quando a gente estava naquela campanha de fique em casa, quem podia estar em casa estava consumindo cultura, estava lendo livro, estava assistindo um filme, estava assistindo suas lives musicais com a família, né? Podcasts, enfim. Então, é um produto que é consumido e que é necessário. Imaginemos uma pandemia dessa, você não fica em casa, dentro de casa, sem ter um livro para ler, sem ter uma TV para assistir. Isso tudo faz parte de um processo cultural, faz parte da vida cultural do ser humano, né? E eu acho que foi um outro desafio também, inclusive, falando em pandemia, se eu pegar um momento tão crítico, assumir uma gestão, principalmente no setor de cultura, que foi um dos mais afetados. Claro, não estou nem colocando em xeque a questão de saúde, porque é prioridade, né? Tem suas dificuldades, mas tem suas soluções que estão sendo buscadas e estão sendo realmente aplicadas, né, essas soluções. Mas no setor cultural, que foi um setor realmente que teve foi muito afetado, um dos mais afetados, que estão afetados até hoje, né? Tem essas questões dos decretos que precisam estar ali se adequando, né? Porque a gente sabe que precisamos conter o avanço do vírus. Não tem vacina para todo mundo ainda. Então a gente precisa vidas estão se perdendo ainda. A gente precisa estar nesse processo de cuidado. Tanto que a gente pede, fique em casa, mas fique em casa quem puder ficar em casa. Quem precisa ir para o seu trabalho, precisa ir para a rua trabalhar, vai, mas tome suas medidas, né? Passe o seu álcool, use sua máscara. Nós estamos aqui, não estamos usando máscara, mas nós estamos numa distância aqui totalmente aceitável, mais de 1,5 metro um do outro aqui, cada um com seu microfone, enfim. Então foi um desafio pegar a gestão no meio de uma pandemia, ainda mais no setor cultural. Só que esse desafio veio também já com soluções, que eu me lembro que lá no início da gestão, em janeiro, nós tivemos uma reunião do Conselho Municipal de Cultura. O senhor participou da nossa primeira reunião, em que sou presidente, inclusive estou no presidente no momento. E uma das perguntas do nosso prefeito e do diretor executivo, que também estava presente, a Luísa Bassani, foi: quais são as demandas do município? Apresentamos. Uma das demandas os nossos artistas, os músicos da noite, artesãos que faziam seus artesanatos para vender na rua, na casa do artesão, enfim, não conseguem mais isso. O que a gente pode fazer? A gente tem um projeto de lei já tramitando, que já estavam tramitando, um valor de R$119 mil, que pode ser a solução. Não, vai lá e faz. Se faltar, avisa a gente vai tentar de alguma maneira conseguir beneficiar quem não conseguir, naquele primeiro momento, ser beneficiado. Então, a gente teve sempre esse aval de vocês. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer esse aval. E entra nessa questão de soluções que precisam ser aplicadas nesse desafio que foi a pandemia no setor cultural. Fora isso, o senhor viu alguma dificuldade nesse meio ou não? Na verdade, a pandemia trouxe um desafio assim bastante
bastante grande, né? Então, primeiro é realmente tentar salvar vidas, né? Então, o que estava ao alcance do poder público para fazer e tal. Então, fomos muito digamos assim, determinados, eu diria, para em busca da solução, né? Claro que quando eu olho para isso e comparo os índices de óbitos do município de Lucas do Rio Verde comparados com o do estado de Mato Grosso e do Brasil, nós estamos com um índice bem abaixo. Eu diria que metade do que é a média nacional e do estado. Mas isso não é zona de conforto, é apenas as ações, elas trouxeram resultado. E, por outro lado, a pandemia trouxe vários setores aí que sofreram realmente impactos gravíssimos, né, na sua economia. E, infelizmente, alguns, né, em especial aí, comércio noturno, a classe dos artistas, gastronomia, também, né? Enfim, é uma situação que realmente a gente fica sem muita ação, né? Então, o que estava ao nosso alcance era colocar recurso, né, apoiar desta forma para que desse, de certa forma, um certo alívio nesse momento de bastante impacto negativo na receita, né, desses setores, e colocamos à disposição, tanto na cultura quanto nos comércios noturnos, linhas, no caso de comércio noturno, linhas de crédito específicas, né, com juros subsidiados pelo município, para que o setor não sofresse, não tivesse um impacto muito grave. Ainda assim, evidentemente que não é suficiente. Mas o que vai fazer isso melhorar? Como você falou, quanto mais nós avançarmos na vacinação, as pessoas realmente se preocuparem com isso e se conscientizarem de ter esse cuidado até que a gente chegue realmente a uma boa percentual da população vacinada, aí nós teremos números bem baixos e vamos poder voltar à vida normal, eu diria, certo? Quanto ao próprio vírus, eu acho que não vai ter mais normal, nós vamos conviver com ele, né? Mas de uma forma bem diferente. Então, eu acredito muito que nos próximos 30, 45 dias, nós teremos uma redução significativa nos indicadores, nos índices de óbitos pelo vírus, e com isso a gente vai conseguir voltar ao normal. Então, é realmente nisso que eu acredito. E no momento é dar o apoio conforme a cada um dos setores, na medida que cabe dentro da legalidade do município, né, porque nós temos que prezar, né, tudo aquilo que fizermos dentro da legalidade, mas não deixar de olhar para os setores mais prejudicados, mais impactados, e oferecer apoio. É para isso que tem o poder público, né? Legal. Bom, senhor prefeito, nosso papo foi legal, mas chegamos ao fim aqui. Eu quero agradecer a presença do senhor mais uma vez. Esse é o nosso primeiro episódio da nossa segunda temporada, que vai vir recheado de coisa boa. Muitos artistas vão participar aqui, vão sentar nessa cadeira, né? Então, desde já, muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez aí. As portas estão abertas quando o senhor quiser vir falar mais de cultura aí. Vai ser sempre bem-vindo. Muito bem, eu agradeço a participação aqui, Júnior, né? Quero agradecer também o presente aqui, né, recebido aqui, a minha taça, a minha xícara, meu copo para beber água, vou levar. Beber água, tem que beber bastante água, viu, prefeito? E participar aqui do podcast Culturalizando. Muito bom que tenha maior sucesso aqui, e a qualquer hora a gente pode voltar aí para falar sobre mais ações da cultura, do apoio, enfim. E muito sucesso para nós aqui na cultura em Lucas do Rio Verde. É isso aí, ficamos por aí. É a nossa segunda temporada do nosso Culturalizando.